Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Se você usa o porquinho do Banco Inter, tem um detalhe simples que muitos não percebem, mas que pode estar fazendo seu dinheiro render menos. Pelo simples fato de que dependendo de como você usa o porquinho, ele pode render 80% ou 100% do CDI. Calma, eu vou te explicar isso tudo com números reais para você ver como o rendimento muda, além de te mostrar também como funciona toda essa interface do porquinho do Banco Inter. E claro, também como extrair o máximo dessa funcionalidade com rendimento bom. Para começo de conversa, muita gente vê uma aplicação que rende 80% ou 100% do CDI e entende que uma rende mais que a outra. Mas não entende o que isso significa realmente para o próprio rendimento. E isso é muito importante saber. Enfim, CDI não é uma aplicação e nem investimento. De forma resumida, o CDI é uma taxa praticada pelos bancos. Assim como a Selic é a taxa básica de juros do Brasil, o CDI é a taxa de juros dos bancos. Isso tudo estou falando de forma bastante resumida. E por que estou falando de Selic? Porque o CDI sempre vai acompanhar a Selic, estando sempre apenas 0,1% abaixo. No momento que estou postando esse vídeo, a Selic está em 14,75% ao ano, o que significa que o CDI está em 14,65% ao ano. Entendeu como funciona? Então, se você aplicar, por exemplo, apenas R$100 uma única vez em uma aplicação que rende 100% do CDI e deixar lá por um ano, no final desse um ano você teria R$ 114,65, sendo R$ 14,65 de rendimento. Enquanto uma aplicação que rende 80% do CDI, você vai ter apenas 80% de 14,65%, que vai significar um rendimento de 11,72%. Então, na nossa simulação de R$100 por um ano, teria R$ 111,72. Ou seja, você pode estar aceitando ganhar menos sem nem perceber pelo simples fato de não ler que é 80% do CDI ou por não entender o que isso significa de fato. E veja que aqui dei o exemplo de investir apenas R$100 e deixar por um ano. Se formos aplicar esse mesmo exemplo com R$100 mil, a diferença é absurda. E isso tudo por comer barriga. Mas é aí que tá. Esses são cálculos genéricos sem considerar os impostos desse tipo de aplicação. Enfim, o porquinho do Banco Inter é um CDB. Certificado de Depósito Bancário, que como todo CDB, funciona basicamente com a gente emprestando dinheiro para o banco, no caso o Banco Inter, e assim ele vai repassar essa quantia com rendimento de 80% a 100% do CDI. Quando aplicamos nosso dinheiro em CDB, é resumidamente isso que acontece. E o banco ganha por pegar esse dinheiro que investimos em CDB para emprestar para outros clientes a juros maiores. Enfim, o porquinho do Banco Inter tem FGC e resgate imediato, o que torna essa uma das alternativas que temos disponível de aplicação de reserva de emergência, por exemplo. Mas também precisa de bastante atenção aqui. Começando pelo fato do resgate imediato, que na verdade não é tão imediato assim. O porquinho do Inter tem resgate imediato sim e em todos os dias, incluindo final de semana e feriados. Mas para isso tem um horário, que é das 3h01 da manhã até 21h54 da noite. Das 21h55 às 3 da manhã, se você tentar resgatar, vai ter o dinheiro disponível apenas após esse período. E bom, isso vai de você. Para o caso de reserva de emergência, pode não ser bom ter 100% do seu dinheiro nesse porquinho, pois se caso ocorrer emergência após as 22 horas, você não vai conseguir resgatar o dinheiro na hora, ficando disponível só no outro dia. E dependendo da emergência, a gente precisa na hora. Isso não significa que a aplicação seja ruim. Estou apenas falando que o resgate não é imediato 100% do tempo. Agora, sobre o FGC do porquinho, significa que ele tem essa segurança de caso o banco chegar à falência, você não perder seu dinheiro se tiver até R$250 mil investidos lá. Porque o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, tem um compromisso de cobrir os prejuízos de quem aplicou dinheiro em um banco que faliu. Mas agora vamos para o que importa. Quanto realmente rende o porquinho do Banco Inter? Quanto vai render se a gente investir R$1.000, R$10 mil ou R$100 mil? Para começo de conversa, dentro da interface do porquinho do Banco Inter tem um porquinho dia a dia, porquinho mais limite de crédito, porquinho em dólar e porquinho mão de vaca. Mas o que vou focar aqui no vídeo de hoje é no porquinho dia a dia e porquinho mão de vaca, que são duas aplicações em CDB que varia a rentabilidade de 80% a 100% do CDI. Mas bom, o porquinho dia a dia vem com a proposta do Inter de a gente deixar o dinheiro rendendo seus 80% do CDI e assim a gente poder resgatar quando quiser, como o próprio nome já diz, pro dia a dia, em vez de deixar dinheiro parado na conta corrente sem render nada. Enquanto o porquinho mão de vaca vem com a proposta de a gente deixar o dinheiro rendendo 100% do CDI, possui a possibilidade de resgate imediato, mas o foco desse porquinho é deixar rendendo e não usar no dia a dia. Assim como o próprio nome já diz, mão de vaca. Ou seja, segurar esse dinheiro lá e não mexer nele. Mas será que isso vale a pena no quesito financeiro? Bom, quem conhece sabe que esse é um canal de finanças pessoais raiz, e eu tô aqui para falar a verdade.
Não faço propaganda de banco nenhum e nem de corretora. Enfim, se você tem aí seus R$1.000 e queria saber quanto rende a aplicação do Porquinho Dia a Dia se deixar por um mês, considerando o CDI atual de 14,65% ao ano, 80% disso vai ser apenas 11,72% ao ano. Mas calma que ainda tem impostos. Então, para todos os cálculos de simulação, vou usar a calculadora de renda fixa que vou deixar aqui na descrição. De acordo com a calculadora, R$1.000 no Porquinho Dia a Dia vai render algo próximo de R$7 ao mês. Se formos considerar deixar o dinheiro investido por um ano, teremos a rentabilidade de R$ 92,41. Isso tudo estou considerando 80% do CDI, que é quanto o Porquinho Dia a Dia rende e já descontando impostos. Agora, se formos considerar R$1.000 no Porquinho Mão de Vaca, que rende 100% do CDI, em um mês consegue um rendimento próximo de R$9. E se deixar o dinheiro investido por um ano, já alcança um rendimento de R$115. Olha a diferença de rendimento de uma aplicação de 80% do CDI para 100% do CDI. Lembrando que isso tudo é simulação considerando o cenário econômico atual. Em breve vou fazer um vídeo explicando como o CDI se movimenta tanto para cima quanto para baixo conforme a Selic. Mas agora, se você já tem uma grana a mais e deixou rendendo R$10.000 por um mês no Porquinho Dia a Dia, rendendo 80% do CDI, o rendimento vai ser algo próximo de R$70. Enquanto se você deixar rendendo R$10.000 por um ano, alcança um rendimento que gira em torno de R$924. E fazendo um contraste aqui, se você aplicar R$10.000 no Porquinho Mão de Vaca que rende 100% do CDI e deixar rendendo por um mês, já consegue uma rentabilidade superior, próxima de R$90. Agora, se deixar rendendo por um ano, já consegue um rendimento de R$1.154. Aqui já vemos uma diferença bem satisfatória entre um porquinho e outro. E agora imagina se formos considerar R$100.000 investidos no Porquinho Dia a Dia de 80% do CDI por um mês. Vai ter um rendimento próximo de R$709. Enquanto se deixar essa quantia por um ano, já estamos falando de R$9.240. E falando do Porquinho Mão de Vaca que rende 100% do CDI, a diferença aumenta ainda mais quando falamos de R$100.000 investidos, obviamente. Em um mês, o rendimento vai ser cerca de R$875. Por um ano, o rendimento vai para mais ou menos R$11.500. Uma diferença gritante quando comparamos com o Porquinho Dia a Dia. Mas agora vamos para o veredito final. Vale a pena usar o Porquinho do Banco Inter mesmo? Resposta curta e direta. Vale a pena se você gosta do banco e para reserva de emergência é uma opção junto com vários outros CDBs de outros bancos. Mas não use o Porquinho para tudo. E sabe por que eu falo isso? Justamente por conta dos 80% do CDI do Porquinho Dia a Dia. O que eu falo como um canal de finanças pessoais é que você fique longe de qualquer aplicação em CDB que prometa menos de 100% do CDI. Veja que estou falando de CDB que tem imposto sobre rendimento. É normal que você ache LCI ou LCA que rende menos de 100% do CDI e mesmo assim tem uma boa rentabilidade. Mas nesse caso do Porquinho fica ainda mais evidente isso tudo. Porque o Porquinho Dia a Dia e Porquinho Mão de Vaca são exatamente a mesma aplicação. Sendo um CDB de risco muito baixo, resgate imediato até 21 horas e 55 minutos, tem FGC e tudo mais. O que diferencia um do outro é a rentabilidade que você vai ganhar. Simples assim. Enquanto o Dia a Dia paga 80% do CDI, o Mão de Vaca paga 100% do CDI. Essa é a única diferença. Aí agora eu sei que você pode estar pensando, mas eu uso o Porquinho Dia a Dia para coisas do dia a dia mesmo, para resgatar sempre. E eu entendo essa funcionalidade, mas no Porquinho Mão de Vaca, que rende 100% do CDI, você tem a mesma liberdade de resgate imediato, mesma segurança do FGC, mesmo risco de aplicação, mas uma rentabilidade maior. Então se você usa os Porquinhos do Inter para se organizar, a minha sugestão é nunca deixar dinheiro nos que rendem menos de 100% do CDI. E isso não serve só para o Banco Inter. Eu tô aqui falando de todo e qualquer tipo de aplicação em CDB mesmo. Porque se você vê algum CDB que rende menos de 100% do CDI, pode ter certeza que você está deixando de ganhar mais. Você está aceitando uma rentabilidade mais baixa do que poderia estar ganhando. Porque tem várias opções por aí que oferecem 100% ou até mais que isso. Mas agora que você entendeu essa ideia, você pode estar pensando, então Porquinho Mão de Vaca que rende 100% do CDI vale a pena, né? Olha, sendo bem sincero, é uma aplicação bastante simples e básica que vai servir para objetivos de curto prazo, como a reserva de emergência, por exemplo. Isso não quer dizer que ele é ruim. Ele é bom para você ter o poder de resgate imediato e também é bom para a organização. E para falar a verdade, tanto o Porquinho do Banco Inter quanto a caixinha do Nubank ou o Porquinho do Mercado Pago, que fiz vídeo aqui no canal, são aplicações muito parecidas com boas características para reserva de emergência que bate de frente com muito CDB de banco grande tradicional. Vai de pessoa para pessoa onde deixar seu dinheiro. O que posso te dizer aqui é sempre ficar de olho se rende pelo menos 100% do CDI para não comer barriga. Porque muita gente acha que se está deixando o dinheiro rendendo em alguma aplicação já significa que está bem, só por não ter o dinheiro parado na conta corrente.
Mas na prática você pode estar deixando de ganhar dinheiro, ou até perdendo dinheiro com a inflação. Enfim, se você quer ganhar rentabilidade maior, não tem outra forma a não ser correr mais riscos. Aqui na tela eu vou deixar a playlist completa sobre os principais tipos de investimentos do Brasil e do mundo. Recomendo que você veja. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.